Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a base de nossa esperança e é através de sua mensagem de amor, redenção e salvação que encontramos o verdadeiro significado da vida. Juntos, como irmãos e irmãs em Cristo, compartilhamos a responsabilidade de espalhar essa mensagem transformadora pelo mundo. Que possamos continuar a manifestar o amor de Cristo, não apenas por meio de nossas palavras, mas também por meio de nossas ações cotidianas. Que a nossa comunidade seja um farol de esperança para todos aqueles que buscam a verdade e a paz que somente Jesus pode oferecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje trago a vocês a história do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel é uma jornada profética. Esta é uma história adaptada. No entanto, é importante observar que a história que segue é uma obra de ficção baseada na figura histórica do profeta Ezequiel e com alguns elementos que foram adaptados para fins narrativos. Havia uma época antiga, os tempos bíblicos, em que a terra de Israel estava mergulhada em trevas e desespero. O povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia, e a esperança parecia uma lembrança distante. Foi neste cenário sombrio que surgiu um homem cuja vida e visões transformariam o destino de seu povo. Esse homem era Ezequiel, o profeta da glória. Ezequiel nasceu em Jerusalém em uma época em que a cidade estava sob ameaça constante dos impérios poderosos que buscavam controlar a região. Desde jovem, ele demonstrou uma sabedoria incomum e uma conexão profunda com Deus. Em seus sonhos, via visões que atormentavam e impeliam a buscar a verdade divina. Quando tinha 30 anos, Ezequiel e sua família foram deportados para a Babilônia, junto com milhares de outros judeus. Ezequiel sentiu a tristeza e a desolação de sua gente e orou a Deus por orientação. Foi nesse momento que uma visão extraordinária se desenrolou diante de seus olhos. Ele se encontrou nas margens do rio Quebar, uma terra estranha e distante daquela que ele chamava de lar. Foi então que uma tempestade se formou no céu e uma visão divina apareceu diante dele. Um trono, sustentado por 4 criaturas aladas, reluzia como fogo. No trono, viu a figura do próprio Deus, cuja glória era indescritível. Deus falou a Ezequiel, comandando-o a ser um mensageiro de suas palavras aos exilados judeus. Ele deveria profetizar sobre a restauração de Israel, a necessidade de se arrependerem e voltarem para os caminhos do Senhor. Ezequiel estava atordoado pela visão e pela responsabilidade que lhe foi conferida, mas não ousou desobedecer. Nos anos seguintes,
Ezequiel teve uma série de visões que serviam como símbolos dos pecados de Israel e das promessas de redenção. Ele viu um vale cheio de ossos secos que representava a nação de Israel em seu estado de desolação. Deus lhe ordenou que profetizasse sobre esses ossos, e eles se uniram e voltaram à vida como um exército poderoso. Outra visão notável foi o da roda dentada, um complexo conjunto de rodas interconectadas que representava o movimento da história e a influência de Deus sobre ela. Ezequiel entendia que a vontade de Deus estava em constante movimento e que ele não havia abandonado seu povo. No entanto, a mensagem de Ezequiel não foi bem recebida por todos. Muitos dos exilados zombaram dele, acusando-o de falar loucuras. Alguns líderes na Babilônia tentaram silenciá-lo, vendo-o como uma ameaça às suas posições de poder. Mas Ezequiel permaneceu firme, confiante em sua missão divina. Uma de suas visões mais poderosas, Ezequiel viu o templo de Jerusalém, que estava em ruínas na época. Ele viu a glória de Deus enchendo o templo e soube que um dia a presença de Deus voltaria a habitar entre seu povo. Ele profetizou sobre a restauração do templo e a renovação da aliança entre Deus e Israel. Uma breve conclusão. A vida do profeta Ezequiel foi uma jornada extraordinária de visões divinas, fidelidade inabalável e coragem diante das adversidades. Ele cumpriu sua missão de ser o mensageiro de Deus aos exilados judeus na Babilônia, oferecendo-lhes esperança e orientação em meio à desolação. Com o passar dos anos, as palavras de Ezequiel se concretizaram. O povo judeu retornou a Israel. O templo foi reconstruído e a aliança com Deus foi renovada. Ezequiel testemunhou a restauração da nação de Israel e a manifestação da glória divina entre seu povo. O profeta Ezequiel deixou um legado duradouro de fé, perseverança e confiança na providência divina. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança brilha e a vontade de Deus está sempre em movimento, guiando-nos em direção à redenção e à renovação. Ezequiel, o profeta da roda, permanece como um farol de fé em tempos de adversidade. O livro de Ezequiel, profecia e visões de redenção. O livro de Ezequiel, parte do Antigo Testamento da Bíblia, é uma das obras proféticas mais fascinantes e complexas da literatura bíblica. Composto por 48 capítulos, o livro é uma coleção de profecias, visões, parábolas e simbolismo que retratam a vida e o ministério do profeta Ezequiel em meio ao exílio babilônico. Vamos explorar os primeiros temas, estrutura e significados deste livro notável. Começamos pelo contexto histórico. O livro de Ezequiel situa-se em um período crítico da história de Israel, no início do sexto século antes de Cristo.
O reino de Judá estava em declínio, enfraquecido por divisões internas e ameaças externas, assim como é até hoje, especialmente da Babilônia, que acabaria por conquistar Jerusalém em 586 a.C. Muitos judeus, incluindo Ezequiel, foram levados cativos para a Babilônia, como resultados dessas conquistas. Para aqueles que ainda não sabem, a Babilônia é hoje o atual Iraque. O profeta Ezequiel, o autor e protagonista do livro, era um sacerdote judeu que se transformou profeta durante o exílio babilônico. Ele teve um chamado divino, incomum e poderoso ao experimentar visões impressionantes e receber mensagens diretamente de Deus. Muitas das visões que Ezequiel registrou são altamente simbólicas e desafiadoras de se interpretar. Destaquei aqui os temas principais: a glória de Deus. Uma das imagens mais marcantes do livro de Ezequiel é a visão da glória de Deus, Shekinah, que aparece repetidamente. Esta é uma representação da presença divina, muitas vezes descritas como um trono divino e como algo indescritivelmente majestoso. Ezequiel testemunha a glória de Deus, abandonando o templo de Jerusalém antes de sua destruição, mas ele também vislumbra a esperança que ela representa. O chamado à profecia. A experiência inicial de Ezequiel como profeta é registrada no capítulo 1 com a famosa visão das rodas dentro de rodas, que simbolizam a providência e a soberania divina. Deus o chama a ser um sentinela para a casa de Israel, incumbindo-o de transmitir as mensagens divinas, mesmo quando o povo não quer ouvir. Pecado e castigo. Ezequiel profetiza sobre o pecado do povo de Israel, apontando suas transgressões e idolatria. Ele usa simbolismo impactante, como cozinhar pão com esterco humano para representar a contaminação do povo. O livro também descreve a queda de Jerusalém e o sofrimento do povo como consequência de suas ações. Promessa de restauração. Embora o livro enfatize o juízo divino sobre Israel, também oferece uma mensagem de esperança e restauração. Ezequiel profetiza sobre um novo pacto com Deus, uma aliança renovada e a restauração de Israel como nação. Ele descreve a ressurreição de ossos secos como símbolo da renovação espiritual de Israel. Outro tema que me chama muito a atenção, a estrutura do livro. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais, capítulos 1 a 24. Essas seções contêm principalmente oráculos de juízo contra Jerusalém e suas transgressões. Ezequiel usa linguagem simbólica e alegórica para descrever a corrupção e o pecado de Israel, denunciando sua queda. Capítulos 25 a 32. Esses capítulos contêm oráculos de juízo contra as nações vizinhas de Israel, incluindo Tiro, Sidom, Egito e outros. Ezequiel profetiza sobre o juízo que virá sobre essas nações por causa de sua hostilidade para com Israel.
capítulos 33 a 41. Essa sessão oferece mensagem de esperança e restauração. Ezequiel profetiza sobre a restauração de Israel, a reconstrução do templo, a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós podemos observar nessa reflexão que não devemos abandonar a Deus, devemos estar sempre atentos ao seu convite, que possamos estar sempre unidos a Deus. Ezequiel foi um exemplo claro de fé, de perseverança e de servidão a Deus. Meus queridos, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão, nessa belíssima história. Peço que assistam os vídeos deste canal e também peço que assistam os próximos vídeos. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Amém.